Leitura e análise de um circuito de injeção eletrônica. Estamos com uma tela de um scanner computadorizado. E este scanner nos permite também analisar um circuito de injeção eletrônica específico. Antes, os esquemas vinham impressos em manuais ou folhas, e hoje temos dentro dos próprios scanners programas onde aparecem os esquemas dos circuitos. Bem, vamos selecionar uma marca de um veículo. Vamos selecionar então Fiat, um modelo. Observamos aqui Fiat Palio e nos pede um modelo específico com um ano e o sistema de injeção e cilindradas. Bem, vamos fazer o início do teste, mas não vamos fazer o diagnóstico computadorizado, que é nesta área daqui. Isto vamos fazer depois. Agora vamos nos concentrar no análise, na leitura do esquema elétrico. Neste caso, clicamos e aparece o esquema eletrônico de injeção do veículo que tínhamos selecionado. Aqui temos a unidade eletrônica de controle com seus diferentes pins, conexões, e como pode-se ver, estão numerados os pins de 1 a 35 neste caso. E se nos colocamos com o mouse em cima de cada pin, isto vai nos indicar na parte superior da tela de que conexão trata-se. Nesta parte aqui de cima aparece então, observem, a que corresponde cada pin destes. Observem aqui, diz que corresponde ao pin 1 do conector da unidade, que é alimentação. Para poder continuar mais concretamente o circuito em forma individual, nos mostra então aqui, se clicamos na bateria, aparece, é claro, a conexão de massa e que a bateria alimenta um fusível de 30 amperes, outros fusíveis secundários, e ali aparece a alimentação, neste caso, ao relé principal. Como também da bateria se alimenta a chave de contato. Observem que aqui temos mais alimentação direta da bateria, que vai alimentar a parte de entrada de corrente ao relé principal. E comentávamos também que, se queremos continuar, a parte de alimentação de contato nos alimenta ao relé de bomba, a excitação, a parte injetora e a parte do painel. Aqui vemos mais detalhadamente o que seriam as conexões mencionadas. Em que momento nos interessa ou devemos saber estas conexões? Se temos um veículo, por exemplo, que não arranca, que não tem impulso de injeção, que não funciona a bomba, ou que simplesmente não tem faísca. Nestes casos, devemos verificar então se a unidade tem alimentação. E para isso, um dos primeiros fatores a revisar é a parte de fusíveis, que alimenta tanto o relé principal e, através do relé principal, a unidade eletrônica de controle. Observem que aqui temos a posição dos fusíveis, muito próximo ao relé duplo, próximo também à unidade. Estes são fusíveis de bomba e que alimentam a unidade de eletrônica de controle. O que alimenta estes fusíveis é um maxi fusível que se encontra mais próximo à área de caixa de câmbios.
Saímos do diagrama, observem que selecionamos o setor onde aparecem os fusíveis. Aqui temos um fusível maior de 30 amperes, que está na esquerda da bateria, e os outros de 15 amperes, que alimentam o relé e a unidade, estão na parte direita da bateria. Voltando ao circuito elétrico, observem que voltamos a clicar sobre os conectores, onde aparecem as conexões. Em caso de que estes fusíveis se encontrem em correto estado, devemos então verificar as saídas. Vejam que neste relé duplo aparece o relé principal, que tem, observem, logo do platino tem duas conexões. Vamos ver mais em detalhe. Temos aqui, observem, a parte do relé principal, platino móvel e fixo, e a saída do relé principal tem uma conexão 1 e conexão 9. A 9 está livre e a 1, se clicamos aqui, vamos ver a que borne alimenta na unidade de controle, que seria uma questão de medição. Vejamos aqui. Temos que do relé principal se alimenta o borne 35 da unidade, mas isto é no caso deste Fiat Palio e deste modelo. Seria um elemento onde medir para ver se o relé está funcionando. Em caso então de não ter pulso de injeção, faísca, nem que funcione a bomba, uma das medidas, logo de verificar os fusíveis, é medir com o voltímetro do borne 35 em relação à massa. Em caso de que haja tensão, poderia-se medir a massa da unidade. E se, por exemplo, aqui clicamos sobre as diferentes massas que aparecem, vamos ver então aqui uma conexão de massa desde a unidade. Para medir esta massa, o mais certo é utilizar um voltímetro conectado desde o borne 17 em relação à massa e com o sistema em contato. Se indica 0 volts, a boa massa. Se indica mais de 0,5 volts, quer dizer que a massa não é suficiente. Se continuamos vendo que outra conexão de massa pode haver, aqui observem que aparece outro símbolo de conexão de massa. E ao clicar, observem que aparece o borne 34 também como conexão de massa, que também ali deve se fazer o teste. Se temos então 12 volts no 35 ao colocar em contato e temos suficiente massa nos bornes 17 e 34, significa que esta unidade tem suficiente alimentação. E se a falha continuar, a dificuldade estaria em outro setor que passaremos a ver. Vejam que aqui podemos colocar um alfinete no borne 1 do relé duplo para poder medir se sai alimentação deste este relé. Aqui temos outra prova para fazer, pode ser medir a entrada à unidade no borne 23. Aqui temos gravados neste setor os números da unidade e no borne 23, que está do outro lado, onde sem furar o cabo colocamos um alfinete e ao medir teria então que dar a tensão da fonte da bateria. Neste caso, 13 volts. Então, quer dizer que a unidade tem alimentação. Agora vamos medir a massa. Para medir as massas, colocamos o alfinete no borne 17, neste caso, e também no borne 34, com o voltímetro, então, colocamos destes bornes em relação à massa e a tensão deve ser 0. Não deve superar 0,5 volts.
Vejam que em caso de que não funcione o relé principal, temos que medir se chega alimentação aos bornes 8, 15 e 3 do relé duplo. Essa alimentação vem diretamente de bateria. Vejam que aqui deve ter a tensão de alimentação, ou seja, os 12 volts da bateria. Aqui temos o borne 3, o qual também tem que dar tensão da fonte ao igual que o borne 15. Isto, claro, neste caso. Deste contato tem que chegar a alimentação ao borne 12, que é o que faz acionar os relés. Aqui temos alimentação aos relés, também temos alimentação à unidade. E agora passamos a fazer outras verificações, em caso de que não tivéssemos alimentação ao borne 35 da unidade. Em caso de que não tivéssemos, então, alimentação ao borne 35 da unidade, ou seja, que não sentimos que os relés se ativam, que o relé duplo se ativa, ali em princípio temos que ver que haja alimentação desde a bateria. Lembrem que neste caso o esquema o mostra desta maneira, que o borne 11 e o 3 recebem alimentação direta da bateria. Logo temos que também recebe alimentação direta o 8 e o 15. Daqui vão o relé da bomba. E deste contato temos que ter alimentação no borne 12 do relé duplo. Lembrem que este sistema funciona da seguinte forma: ao colocar contato, ao receber o contato do borne 12, passa a corrente e ao ter alimentação de contato no borne 12, como falamos, a corrente circula através da bobina do relé. E através do borne 7 recebe alimentação, em princípio, o borne 23 da unidade eletrônica de controle. Isto dá lugar a que se ative uma parte da unidade eletrônica e, ao se ativar, é somente ali quando põe a massa ao borne 10. Falamos então que o borne 10 do relé principal se põe em massa através do 4 e isso dá lugar a que se ative o relé principal. E dessa forma, então, é quando passa a corrente ao borne 23 da unidade através do pin 1 do relé principal. Nesse momento, o borne que em princípio recebia alimentação, que é o pin 23, vai se colocar a massa por 3 segundos. Ao se colocar a massa, ativa o relé da bomba e ao se ativar o relé da bomba, passaria a corrente diretamente de bateria, saindo pelo borne 4, entre outros. O borne 4, então, nos alimenta com positivo todos os injetores, como também através de outro borne, o 5 neste caso, se alimenta a bomba de combustível. Nesse caso, como funciona por 3 segundos, tanto injetores como bomba de combustível, entre outros, como ser calefação da sonda lambda, terão alimentação. A bomba carregará com combustível o sistema e logo não vai se voltar a colocar a massa, o borne 7 do relé duplo, através do borne 23, até que não tenha funcionamento motor. Este funcionamento temos que ter bem claro, porque podemos ter algumas dificuldades no relé duplo que não se ativa e não dá alimentação à unidade ou não põe em funcionamento a bomba. Lembrem então que se temos dificuldades na parte da bomba, também não vai ativar o relé principal. Lembrem que, como é um relé duplo neste caso, tem incorporado um com o outro
E no caso da substituição, se troca todo. Devemos ter em conta isso. No caso de que o relé funcione corretamente e que a unidade tenha alimentação e massa, e que notemos que a bomba funciona por 3 segundos ao dar contato e depois para. Mas notamos que ao dar partida não volta a funcionar a bomba e que não há faísca nem impulso de injeção, bem, então podemos notar que a unidade não recebe sinal de giro. Para isso, temos aqui o sensor de revoluções, onde ele consiste, na realidade, em um sensor que trabalha frente a uma roda cônica, que é variável, já conhecemos isso. Então, o sensor de giro se encontra conectado aos pins 28 e 11 da unidade eletrônica de controle. Este sensor deve emitir um sinal de posição do virabrequim e revoluções. Como verificar este sensor? Onde ir para retirar os valores deste sensor? Voltamos então no programa, à tela geral, e vamos à assistência de mantimento e reparação. Aqui temos uma lista dos códigos de diagnósticos de erros. E para cada código, de que se trata a falha? Vamos à falha que tem a ver com o sensor de rotação. Vamos ver aqui. Falha no sensor de rotação, e aqui aparece o mesmo esquema que estávamos vendo anteriormente, mas acompanhado de um procedimento, de uma lista de verificações. Neste caso, a primeira verificação diz que temos que medir continuidade dos cabos desde o pin 11, que é uma das conexões que mede continuidade a uma dessas extremidades do conector do sensor, e a mesma coisa com o cabo 28, para ver se não há dificuldade dos cabos. Essa é uma das primeiras verificações. Se nos dá corretamente, se há continuidade, clicamos sim e diz que devemos utilizar um ohmímetro para medir a resistência do sensor. Neste caso, como os cabos estão bem, podemos fazer diretamente no sensor ou utilizando a unidade medir a resistência nos próprios conectores. Esta resistência diz que tem que estar, neste caso, entre 578 e 782 ohms. Se não dá essa resistência, deve-se substituir o sensor, e se dá essa resistência, encontra-se bem e a dificuldade pode estar em outro lugar. Aqui temos o conector de sensor de giro, no qual vamos medir continuidade. Como falávamos então com os bornes 11 e 28. Neste caso, desde o borne central, nos daria continuidade. Com o borne 11, aí estamos unindo e abrindo o circuito. A mesma coisa temos que fazer com o 28. Desde outro dos bornes até o borne 28, também nos indica continuidade, ou seja, que as conexões estão bem. O próximo passo é medir a resistência do sensor. Para medir resistência, colocamos em escala de 2 kΩ e conectamos desde o centro até uma das extremidades, as pontas do instrumento. Observem que dá 665, está dentro do que anteriormente tínhamos indicado. De que tenhamos feito todas essas medições e ainda o veículo não arranca, temos que ver onde estaria a dificuldade então.